Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui numas ideias, olha, bem provocativas sobre dinheiro, poder do Estado e como o Bitcoin entra nessa história toda, sabe? O material que a gente analisou traz um olhar bem crítico, né? Dizendo que essa coisa de riqueza, status, não é tão simples de levar de um lugar para o outro quanto parece. E que a moeda, antes de mais nada, é uma ferramenta do Estado mesmo, bem mais que só para troca. Então, a nossa missão aqui é tentar desempacotar isso. O que é ter dinheiro, afinal? Dá para ter moeda fora do Estado? De verdade? E quando a sociedade entra em crise, como fica? Uma ideia-chave que a gente vai explorar é essa. O dinheiro seria tipo, sei lá, um diploma, uma CNH, uma concessão de poder, mas só dentro do sistema daquele Estado específico. Parece estranho. Vamos investigar isso juntos. Certo. Vamos lá. Começando por essa ideia principal. A primeira tese forte das fontes é que o dinheiro ele não surgiu assim só para facilitar o comércio, o escambo, essas coisas. Exato. A origem estaria mais ligada digamos, à organização dos grupos, até o uso da força e depois, claro, na consolidação do Estado. O dinheiro seria uma invenção do Estado para organizar, para projetar o poder dele. As fontes argumentam que, se a gente olhar historicamente, formar grupos, impor regras pela força, isso veio antes do comércio em larga escala, né? Entendi. Primeiro, a organização social. Isso. Quem tá dentro, quem tá fora. Depois vem as regras, as leis, punição. É nesse contexto que o Estado surge e começa a definir tudo, né? Quem pode ser médico, quem pode construir, quem é maior de idade, até o direito de ir e vir. E o dinheiro entra aí. Exato. O dinheiro seria mais um desses selos de autoridade, de organização social que o Estado emite. Faz sentido. Uma das fontes coloca isso de um jeito bem direto, né? Tipo, quando o Estado brasileiro diz que alguém tem, sei lá, 10 milhões de reais, o que ele está fazendo é dar para essa pessoa um poder, uma capacidade de agir, mas dentro da sociedade brasileira, com as regras daqui, com o pessoal daqui. É um reconhecimento local, digamos assim. Precisamente. Não é um valor abstrato ou universal que você leva para qualquer canto e funciona igualzinho. As fontes até dão exemplos práticos, né? Sim, mencionaram alguns. Ser médico aqui no Brasil não te dá o direito de clinicar nos Estados Unidos ou na Alemanha, assim, automaticamente. O reconhecimento, o poder de ser médico é validado aqui. Lá fora, depende deles validarem de novo. O dinheiro seria parecido. E os exemplos ajudam a ver essa limitação, né? Tentar usar a CNH brasileira para sempre na Europa, ou chegar com uma fortuna para comprar casa na Suíça sendo estrangeiro. Exato. Cada país tem sua lei, sua soberania. Para usar seu valor, depende se o Estado de lá aceita, se as regras permitem. Se a Suíça não deixa estrangeiro comprar casa, seus milhões não servem para isso lá, né? Não importa a moeda. Entendi. E um ponto interessante é como isso bate de frente com aquela história que a gente sempre ouve, né? Quase um mito. A da moeda surgindo do comércio, do escambo. Essa mesma. As fontes insistem, organização social, capacidade de usar a força, isso vem primeiro. O Estado cria as regras, pune quem sai da linha e a moeda vira uma ferramenta para administrar esse poder todo, as obrigações, tipo imposto, dentro dessa estrutura. Então o Estado não só adota o dinheiro, ele legitima, usa ativamente. Isso, usa como ferramenta de governo mesmo. Seguindo essa linha, então, que põe o Estado no centro de tudo, as fontes partem para uma crítica bem dura ao Bitcoin e outras moedas que se dizem independentes, né? Sim, bastante severa. Uma fonte até conta uma história curiosa de um curso sobre Bitcoin que era super caro e de repente ficou de graça. Ah, eu vi isso. E a interpretação foi? Que talvez fosse um sinal de que o entusiasmo inicial estava diminuindo, sabe? Uma tentativa de manter o pessoal engajado depois que a onda passou. Fizeram até um paralelo meio pesado com outros esquemas, tipo Telex Free, Amway. Aqueles que prometiam mundos e fundos e depois quebraram, deixando um monte de gente no prejuízo. Entendi a comparação. A ideia é essa. E a análise principal nos textos é que essa suposta independência do Bitcoin, na prática, é meio ilusória. Como assim? Bom, o valor dele quase sempre é cotado em dólar, né?
ou outra moeda estatal forte. E o mais importante, para usar esse valor digital no mundo real, comprar uma casa, pagar conta, quase sempre você tem que converter para moeda local. E aí volta para o sistema estatal. Exatamente. Paga imposto sobre o ganho, taxa de câmbio e depende totalmente se o país aceita, quais as regras. Uma fonte até pergunta: quanto vale uma casa na Suíça em Bitcoin? E responde que para um estrangeiro tentando comprar, talvez não valha nada se a lei de lá não deixar. Não importa se é Bitcoin ou outra coisa. E as fontes também levantam dúvidas sobre a infraestrutura do Bitcoin, a governança. Sim, perguntas importantes. Quem garante a segurança disso a longo prazo, sem ninguém no comando central? Quem paga a conta gigantesca de energia para minerar, para validar tudo? Vira outra forma de centro de poder, talvez menos transparente, né? É o que questionam. E os textos também tentam entender a psicologia por trás disso, sabe? O fascínio que essas tecnologias geram. E o que eles sugerem? Sugerem que uma parte do apelo pode vir de um desejo que as fontes chamam de forma bem crítica de infantil de se livrar do Estado, do controle. Talvez sem entender muito bem a complexidade das relações de poder que, segundo essa visão, sempre existem em qualquer sociedade organizada. E tem aquela comparação forte que as fontes fazem, né? Associando o fervor pelo Bitcoin com outros grupos vistos como mais extremos. É uma comparação contundente. Mencionam certos grupos religiosos fundamentalistas, militantes de ultradireita, até os sobrevivencialistas. Aqueles que se preparam para o fim do mundo. Isso. O ponto comum que as fontes apontam seria um fundo de medo, de frustração, sabe? Uma sensação de impotência diante do sistema, e aí a busca por poder, segurança ou salvação em soluções meio radicais, fora do sistema. Entendo a lógica do argumento que apresentam. Exato. O argumento que desenvolvem é que essa busca por soluções mágicas, seja no Bitcoin, numa ideologia extrema, num fervor religioso, isso acaba atraindo gente que se sente desamparada, frustrada, ou até gente ambiciosa mesmo, que vê ali uma promessa de riqueza fácil, poder, liberdade total. Mas as fontes são bem céticas quanto a isso. Muito céticas. Dizem que essas promessas, na maioria, são ilusórias, não se sustentam na realidade a longo prazo, usam até expressões fortes, tipo, a realidade sempre cobra a conta, ou muita gente levou golpe. Fazem paralelos com quem entrou em esquema Ponzi e pirâmide financeira, que uma hora desaba. E até a ideia de levar o dinheiro em Bitcoin para outro país é meio desmistificada, né? Não é tão simples assim. Pois é, depende se aceitam lá, se precisa converter para moeda local para usar e tem que pagar os impostos de lá. Ou seja, mesmo assim, você acaba interagindo com o Estado do outro país, precisando da validação dele. O que nos leva para essa tensão entre a soberania do Estado e essa vontade de ter um dinheiro global, fora do controle dos governos, né? Exatamente, esse ponto é crucial. Sim, a questão da soberania é central mesmo. As fontes citam o caso de El Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda legal. Ah, sim, El Salvador. O rascunho falava Nicarágua, mas o ponto é o mesmo, né? O ponto é similar. A análise das fontes sobre essa experiência é que os estados logo percebem que abrir mão do controle da moeda significa perder poder. Poder de fazer política monetária, de fiscalizar para combater crime, sonegação e de cobrar imposto, né? Perder o controle da moeda é, na prática, diminuir a própria soberania. E o argumento das fontes aí é bem direto, né? Que enfraquecer o Estado assim, de forma descontrolada, não leva para mais liberdade. Leva para o risco de caos. Exato. Um Estado fraco não consegue garantir segurança, infraestrutura, ordem. As fontes usam as metáforas bem pesadas, tipo o grande favelão quebrado, o mundo do cão, para descrever as consequências. Um cenário onde a lei do mais forte impera, tipo milícia agindo onde o Estado não chega. Interessante também que alertam para não idealizar outros países, né? Citam problemas sérios nos Estados Unidos, por exemplo. Sim, mencionam tendências autoritárias crescendo, denúncias contra o ICE, a agência de imigração. Prisões arbitrárias, maus tratos. Isso. Crise no campo, fazendeiros quebrando.
E o risco de instabilidade social, polarização extrema, até medo de conflito interno. A ideia parece ser, olha, a estabilidade é frágil em todo lugar, depende de um equilíbrio bem complexo. E olhando para o quadro maior, as fontes ligam essa estabilidade com energia e organização do Estado. Fazem essa conexão direta. Dizem que quando a estrutura entra em colapso por crise de energia, guerra, caos político, o comércio formal some, a moeda perde o valor porque quem garantia ela ruiu. E aí volta a lei do mais forte. Exato. Volta a dominação pela força bruta. A fonte até especula que, historicamente, talvez só o ouro tenha sobrevivido a vários colapsos de impérios, talvez por essa associação antiga com poder, com riqueza que dura. E para ilustrar essa coisa da força no lugar do Estado, uma fonte faz um paralelo duro com áreas dominadas pelo crime organizado, né? Sim, onde não tem Estado para mediar, para garantir propriedade, segurança. A relação é direta. Ou paga a taxa de proteção ou sofre as consequências. A violência vira a moeda na disputa por poder ali. Pesado. E além disso tudo, tem a questão da legalidade, que as fontes também abordam. Sim, dedicam atenção a isso. Descrevem o Bitcoin e outras criptos não reguladas como operando numa zona cinzenta, numa brecha do sistema. O argumento é que, por funcionarem fora das regras financeiras do Estado, que definem o que é legal, como evitar lavagem de dinheiro, elas se tornam problemáticas do ponto de vista da lei de cada país, certo? Exatamente, por natureza dentro de cada jurisdição. E as fontes dizem que essa característica de operar meio à margem é justamente o que atrai parte dos usuários. É o que apontam. Gente querendo fazer transferência rápida, com mais anonimato, incluindo quem está em atividade ilícita, querendo lavar dinheiro, fugir de imposto, financiar coisa ilegal, aproveitando que é mais difícil rastrear do que no banco normal, regulado. Eles destacam uma contradição nisso, né? Sim, uma contradição que eles acham interessante. Pessoas que se dizem conservadoras, que falam muito em lei, ordem, combate à corrupção, que muitas vezes está ligada a dinheiro sujo, transações obscuras, e ao mesmo tempo defendem com unhas e dentes um sistema monetário que, justamente por não ser regulado, opera fora das leis financeiras do próprio Estado que elas dizem defender. É uma tensão clara aí que as fontes fazem questão de marcar. Muita. E mencionam também a dificuldade prática de converter muito dinheiro de cripto para moeda normal, real, dólar, euro, sem levantar suspeita de lavagem. Acender os alertas do sistema. Isso. Uma fonte até usa um exemplo hipotético, mas que faz sentido. Uma empresa que trabalha com Bitcoin. Como ela aceitaria um monte de dinheiro vivo de um cliente suspeito para converter em Bitcoin sem virar cúmplice de lavagem de dinheiro perante a lei? Essa integração com o sistema legal ainda é um problemão. Então, tá, para a gente amarrar isso tudo, qual é a essência? Se a gente resume as ideias centrais do material de hoje. Parece que o dinheiro é visto fundamentalmente como uma expressão do poder, da organização do Estado, né? Exato. Não é algo que flutua solto, livre das estruturas sociais, políticas. E a riqueza, um status, seriam coisas bem contextuais. Dependem da aceitação, das regras e principalmente da estabilidade que cada sociedade, cada Estado consegue oferecer. Isso. E as críticas que essas fontes específicas fazem a sistemas como o Bitcoin focam muito no que os autores veem como uma certa ingenuidade, talvez um idealismo sobre como o poder funciona no mundo real. Alertam para os riscos de desorganização social se o Estado enfraquecer demais. Sim, para o risco de uso ilícito facilitado pela falta de regra e para a ideia de que tentar criar sistemas totalmente paralelos ao Estado pode levar, quem diria, não para a liberdade, mas para o caos. Para a lei do mais forte. A busca pela independência total do Estado seria então uma miragem perigosa nessa visão. É o que as fontes sugerem. Uma visão bem centrada na importância do Estado e bem crítica a essas alternativas descentralizadas. Sem dúvida. E aí, né, fica uma questão para a gente pensar, partindo do que a gente discutiu aqui, com base nessas fontes. Se elas estiverem certas nessa ideia de que o poder do Estado é que sustenta a moeda como a gente conhece, e se a gente também vê que os Estados hoje enfrentam crises, desafios enormes de legitimidade, energia, capacidade de resolver problemas, que outras formas de representar valor,
de organizar as trocas poderiam surgir? De forma realista, né? Seria possível construir confiança, valor, de um jeito coletivo, talvez mais local, mais em rede, sem depender só de um Estado central forte, que pode ser frágil ou autoritário, e sem cair nas armadilhas dos algoritmos descentralizados que as fontes também criticam por serem vulneráveis, opacos na governança. E claro, sem voltar para a simples lei do mais forte. Fica essa pergunta no ar, né? Como a confiança, a noção de valor, podem ser construídas e mantidas num futuro que parece cada vez mais complexo, talvez mais fragmentado? Uma boa reflexão para levar daqui.